Pai Celestial, nós apresentamos a nossa vida, sabemos que é uma mesa proposta, sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz, que a mensagem ela vem de forma coletiva e individual, que o despertar do propósito dessa mensagem é a restauração, é confronto para uma mudança de identidades, de destinos que há em Ti. Por isso, Senhor, nos livra de toda ação do mal, a começar da nossa carne, dos pensamentos, de toda e qualquer distração, seja virtual, espiritual ou natural. Mais uma vez, vem selar as dimensões desta casa que aqui estamos. A minha vida com a Tua misericórdia me esconde em Ti, justifica, adequa-me e santifica, Deus. Perdoa mais uma vez a minha limitação como homem, me entrega como uma ferramenta. Mas eu oro por todos que estão recebendo essa mensagem, todos recebam de boa mente, bom coração, e haja uma transformação da semente em frutos, em colheita, e uma grande transformação que vem do Teu amor e graça. Oro por todos que acompanham através da transmissão, que uma intensidade maior da Tua presença e unção venha sobre estes, que os ambientes conectados sejam agora intervistos, Senhor, pelos Teus anjos, Teus exércitos. Essa intervenção venha transformar e livrar de todo e qualquer ataque, assim como nós, a nossa retaguarda. Abençoa os que estão com a mão no arado, servindo para que essa mensagem possa chegar com excelência. E mais uma vez, Senhor, onde nosso nome chega, a nossa responsabilidade, a atribuição e necessidade, que o Senhor esteja à frente, vencendo e nos dando da Tua graça e das Tuas bênçãos. Assim Te agradecemos. Seja proibido toda ação contrária, amarrado e expulso aquele que veio contra, aquele que se levanta dentro e fora desse prédio, seja anulado da sua função, na autoridade da igreja. E no nome de Jesus declaramos o fim de tudo aquilo que roubava. Eu declaro os céus abertos e aquilo que acrescenta, que é a Tua paz, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 2, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor lhe darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até aí. Livro de Apocalipse foi escrito originalmente para os cristãos do primeiro século, que enfrentavam tribulações sob o domínio de um sistema político totalitário de Roma. Esse livro revela o julgamento de Deus sobre toda a maldade do mundo. Só que antes de julgar o mundo, Deus julga desde já o seu próprio povo, a igreja. Coisas que acontecerão no futuro e nos leva a olhar para o retorno de Jesus. Muitos dos símbolos usados nesse livro são difíceis de interpretação, mas um dos grandes destaques da mensagem é: por pior que estejam as coisas agora, o Senhor tem uma solução. Quem crê nisso, diga amém. O cenário era difícil, mas aqui é claro, quando João escreve na revelação de Jesus, mostra que Jesus voltará para restaurar o mundo decaído e nos dará um novo corpo e um coração transformado. O Senhor iniciou um processo de cura e de reconciliação na nossa vida, pelo relacionamento proposto com Jesus. E é certo que Ele completa essa boa obra, para que possamos reinar com Ele, que é a grande promessa. Jesus dirige primeiramente a igreja de Éfeso, que era provavelmente, ela foi a responsável por plantar outras igrejas. Quando você estuda as viagens missionárias, o ministério de Paulo, em Atos capítulo 19, ele sai de Coríntio,
ele se posiciona nessa região, acha discípulos, ele questiona se eles haviam recebido o Espírito Santo, nem ainda ouviram falar naquela época do Espírito Santo. Então ele pergunta ao povo de Éfeso: vocês são batizados então em quê? No batismo de João. E aí ele explica que João batizou com água, a batismo de arrependimento, para que ele pudesse crer, para que o povo pudesse crer no que havia de vir, Jesus. Mas só que aqueles que foram batizados, quando Paulo impõe as mãos, eles são cheios do Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Essa era a origem da igreja de Éfeso. Ou seja, ele fica ali por um período, por um espaço de 3 meses, começa a persuadir as pessoas a pregação, o evangelho do reino, e alguns obedeceram, outros não. Só que isso dura o espaço de 2 anos. Atos 19:10 diz assim: isso durou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Pelas mãos de Paulo o Senhor fazia maravilhas, até os lenços, aventais, levavam do seu corpo, colocavam sobre os enfermos, e as enfermidades fugiam, os espíritos malignos também. Então foi uma igreja marcada em milagres. Essa cidade de Éfeso era a capital abastada da província da Ásia, importante centro comercial e político também, que abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. O anjo da igreja de Éfeso pode ser uma referência ao pastor responsável da igreja local, como também poderia ser uma espécie de guardião espiritual do irmão ancião, daquele maduro que cuidava do alimento espiritual dessa igreja. Mas qual era a situação aqui? Aqui a pressão que Éfeso sofria era os cultos pagãos, tentar adaptar a vida cristã ao paganismo. Por isso ele confronta, por isso Jesus fala também das qualidades, porque essa igreja apresenta uma história especial. Paulo passou alguns anos do seu ministério fortalecendo, e de lá escreve a carta aos Efésios. Algo tão importante que lá na frente o apóstolo João vive também em Éfeso, exilado, e ali ele escreve o seu evangelho, as 3 cartas pastorais. João retrata a majestade e o poder de Deus através de 2 elementos chaves em Apocalipse, que é muito importante. O primeiro elemento que João deixa muito claro na carta da revelação, Apocalipse, é o trono. Por 42 vezes em Apocalipse aparece a palavra trono, que representa o justo governo de Deus ao longo da história. Um outro elemento chave muito importante em toda a carta de Apocalipse é a palavra todo-poderoso, que aparece 9 vezes. E o que quer dizer todo-poderoso? Aquele que não possui adversários. Quando você fala em nome do Deus Todo-Poderoso, é aquele que não possui adversários, ou seja, não há páreo para Deus. É nessa realidade que você tem que enxergar aquele que você chama como um pai. Não importa o quão violento, quão astuto e perverso Satanás seja, ele jamais poderá derrotar a Deus. Quem crê, diga amém. Sempre o Senhor, ao seu tempo, vai cumprir a sua promessa e alcançar o seu propósito soberano na história. Nós enxergamos em parte profetizamos, mas vai chegar um dia que nós veremos o face a face e compreenderemos os mistérios que envolvem os céus e a terra. Amém? Algo tão importante, porque aqui em Apocalipse a figura central do exército de Deus é Jesus. Ele é a figura central de tudo que envolve essa carta de revelação. Apocalipse, ela retrata Jesus em várias imagens, cada uma imagem do Senhor esclarecendo uma função. Aqui nós vemos nessa carta o leão da tribo de Judá em Apocalipse 5:5, que fala do seu poder real. Nós vemos também em Apocalipse chamando Jesus de raiz de Davi, a descendência de Davi, a legalidade do trono. Nós vemos em Apocalipse Jesus sendo referenciado como o cavaleiro do cavalo branco, que nos dá o entendimento da vitória sobre o mal. Também em Apocalipse nós vemos o cordeiro, o morto, o cordeiro que foi entregue. Apocalipse 5:6 fala da redenção da humanidade por meio do seu sacrifício. Mas também Apocalipse fala do cordeiro vitorioso, por causa da sua obediência ao Pai. Ele é digno de abrir os selos que revelam os segredos que sucederão na história. Apocalipse também fala que ele é o Senhor das nações. Apocalipse 2:26, 12:15, 19:15, aquele que julgará todos. E Apocalipse fala que ele é a fonte de vida, ou seja, a esperança. E nessa revelação
Jesus sabia o que estava acontecendo com Éfeso. Jesus sabia, ele começa elogiando, ele reconhece o trabalho, a disciplina, a constância, a perseverança, a coragem, guardar a pureza da fé, o bom testemunho. Ainda assim, com toda a pressão que essa igreja sofria, eles não cederam às ideias e condutas erradas daqueles que se diziam apóstolos, mas não tinham essência verdadeira. O que aconteceu então com essa igreja? Por que essa igreja tinha algo que o Senhor apontava algo grave? Porque não havia problema com a doutrina dos Efésios, era exemplar, é a igreja que mais recebe elogio. O problema é que, sem perceber, os cristãos efésios perderam o primeiro amor. Por um tempo isso virou clichê, o primeiro amor. Doutrinas corretas, queridos, e perseverança são insuficientes sem amor. É possível que eles se dedicaram tanto, com tanto fervor, a combater as questões externas, as falsas doutrinas, erros e influências de pessoas nocivas, que internamente se distanciaram do amor e da graça. Algo muito sério, porque a realidade tão triste, que vai ofuscando o amor do Senhor Jesus, em detrimento de coisas e tarefas. Ao ler e a estudar essa mensagem, dessa carta, eu vejo algo muito semelhante à realidade da nossa região. Um povo extremamente competente, excelente no que faz, dedicado. Tantas batalhas que a gente enfrenta na fronteira, não é brincadeira. Algo muito sério, esses 17 anos de igreja, de ministério aqui, muitos que caminham comigo desde o início, sabem quanta luta a gente compra. Só que Jesus foi bem claro: eu vou mover o teu lugar do candeeiro se você não se arrepender. Poxa, mas eles tinham uma doutrina equilibrada, eles combatiam toda imoralidade, tudo aquilo que os nicolaítas, que simbolizam na verdade aqueles que prevalecem contra os homens, querendo falar de ofertas sacrificadas a ídolos, impureza sexual, eles combateram, eles deixaram de ser igreja. Por quê? Porque a verdadeira igreja fala de relacionamento. Conversando com parte da liderança semana passada, chegando do Congresso de São Paulo, qual é o entendimento que nós temos? Que é necessário a gente voltar e retomar aquilo que infelizmente as células no último ano, 18 meses atrás, desde que começou toda a pandemia, não foi suficiente, que é o tempo de mesa, é o tempo de comunhão, é o tempo do verdadeiro amor. Ao ver que muitos líderes declinaram, e mesmo que fosse online, 1 hora e meia, de uma dedicação online, mas também durante a semana, de uma conversa, e esqueceram que as vidas que Deus ama tanto, estão dependendo de uma palavra, dependendo de ver no rosto, de tirar aquela angústia, que toda a pressão que a gente viveu. Jesus confronta essa igreja e diz claramente: eu vou mover. Eles deixariam de ser igreja, de existir, se continuasse privilegiando o trabalho, o combate ao erro, e até suportar sofrimentos, sem amor. Era necessário buscar o reavivamento, a luz da presença do Espírito Santo. E eu só posso crescer em amor quando eu permito o meu próximo, a quem eu amo, mostrar o seu amor. Eu aprendi uma coisa na Universidade da Família, que muitos que se ofenderam e colocaram uma redoma de proteção para que não se ofendesse mais, seja com pai e mãe, seja em relacionamentos importantes, marido e mulher, filho com os pais, as pessoas ofendidas, machucadas e feridas, elas levantam sobre si uma redoma para se proteger, para não se ferir mais, para não se frustrar mais. Só que o efeito contrário dessa proteção é isolamento. E esse isolamento só pode quebrar quando a pessoa recebe amor de novo, quando ela se permite ser amada. E se uma igreja, numa célula, num ministério, numa escala, numa mensagem, numa postagem, não liberar amor, como é que essa pessoa vai se sentir tocada? Às vezes o amor coletivo, de que forma? Eu pertenço a uma célula, eu pertenço a vínculos que eu tenho, e as pessoas amam. Pessoas que se isolam são mais difíceis de se amar, elas não permitem ser amadas, elas têm
uma certa dor, porque acredito que se abrir de novo, vai ser machucado. Talvez nos dedicamos tanto com as questões práticas da igreja, com tudo que é necessário, com a visão, com o crescimento, vamos continuar, mas onde está o momento que nós vamos fazer a prevenção das pessoas que estão sofrendo, em amor? Necessário buscar o reavivamento. Eu só posso permitir que a pessoa experimente amor se eu decidir amar. Eu passei por algumas situações bem difíceis do meu ministério, porque na verdade era uma graduação do Senhor, e com todos os motivos para não amar, eu decidi amar, e ao amar, eu liberei o meu melhor para uma pessoa que não merecia, na minha opinião, no meu julgamento, o que eu estava propondo, mas não era o que eu julgava, era o que Deus mandou eu fazer. E à medida que eu tive a disposição de dar o meu melhor para aquela pessoa, eu fui liberto de todo o poder de ofensa, de todo o poder de ressentimento, e fechou uma ferida dentro de mim. Eu não sei quanto essa pessoa recebeu desse amor, mas eu posso dizer, ele foi verdadeiro ali. E é isso que nós precisamos começar a liberar novamente. A simplicidade, ela permite a gente se desconectar das estruturas que nos prende, nos distrai, nos traz esses receios de perda. Mas o que a gente leva desse mundo, se não for aquilo que a gente pode abençoar e ajudar uma vida? Isso que é sucesso. O quanto na sua carreira terrena você pode abençoar e edificar vidas, o teu trabalho, com a sua função, com aquilo que você faz. Deus nos surpreende sempre nos amando, ainda nós sendo pecadores. O verdadeiro amor surpreende. Repito, o verdadeiro amor surpreende. Eu pude ser testemunha de uma simples atitude de amor, uma cartinha, um presentinho para uma pessoa extremamente rejeitada pela vida. E quando essa pessoa olhou essa cartinha, o presentinho, ela começou a chorar. E sabe o que ela dizia para mim? Ninguém lembra de mim. Esse tipo de abandono e de própria estrutura profunda de rejeição começa a mudar quando a pessoa recebe amor. Sabe quando isso acontece? Com uma criança, numa situação de inocência, que a pessoa vê, não tem maldade. E essa é a essência que a gente precisa restaurar. Quem está comigo? A autoestima que Deus tem pelos seus filhos e que é esperado por Ele, que nós, como retribuição a toda a verdade que o envolve, assim amemos o nosso próximo. Essa autoestima. Eu amei entender que o verdadeiro amor surpreende. A honra, não é essa honra manipulada, essa honra coagida, mas a verdadeira honra de reconhecimento surpreende, porque é amor, porque eu trago nas minhas mãos o que eu já tenho no meu coração. Quando eu vou me apresentar para o meu Deus num altar de sacrifício, eu já propus lá em casa o que eu preciso entregar hoje para o Senhor. Quando eu vejo uma peça de roupa no meu guarda-roupa que não é meu mais, é de uma pessoa que Deus coloca no meu coração, já nasceu a honra. O cuidado das coisas que a gente pode ter com o nosso próximo, porque o verdadeiro amor surpreende. Essa era uma igreja que estava tão preparada para tantas coisas, mas não tinha mais a essência dentro dela. Andou no automático. Isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente. Por causa de centenas de referências de amor na Bíblia, a obra mais importante do mundo sobre o amor está aqui. A entrega do Filho amado. Deus prova, Deus confirma, Deus revela que nos amou ao entregar seu Filho. Quando você escuta a primeira carta de João, fala isso. Nisto consiste o amor. Nisso sabemos o que é o amor. Ou seja, ele consegue personificar a expressão de amor na entrega. Você pode até entregar sem amar, mas é impossível, como diz uma música, eu acho que é do Asaf, amar sem dar. Você tem entrega. Tudo bem, pega aí. Tenho mais, tenho umas 10 dessas, pega essa para você. Mas quando você ama uma pessoa, você procura de alguma maneira. Aí tem as linguagens de amor, o toque, as palavras de afirmação, o tempo de qualidade, os presentes.
você começa a considerar a pessoa e tenta mostrar atos de serviço, né? E é isso que precisa reacender, porque aquele que ama vence o mundo. Aquele que ama vence o mundo. Você está livre de quanto você tem ou deixa de ter na conta, porque você ama. Porque você sabe que uma hora, vento sopra e fica tudo. Não também negligenciando o fato de ter bênçãos que Deus te dá, mas ter uma vida coerente, ter uma vida livre. A maior história de amor escrita é o amor incondicional do Pai por nós. Não é apenas um dos atributos de Deus, mas também é a essência da natureza dele, amor. Amor entrega, o amor gera impulsos que trocam o nosso próximo. Eu vou tocar você com meu amor de alguma maneira. O amor é mais que palavras, e é impossível demonstrar amor sem sacrifício. Quando a gente olha para Jesus, a gente entende um pouco isso. Os cristãos efésios abandonaram o primeiro amor, e essa palavra abandonar o primeiro amor tem o significado de enviar para outro lugar, mandar embora, como o marido divorcia da sua esposa. Essa é uma estação que nós vivemos com tantas situações, guerras, conflitos, que muitos estão negligenciando a sua intimidade com Deus, que é a fonte de amor. Quem gostaria de voltar para o início da sua caminhada? Quem gostaria de voltar para o início? E voltar a fazer o que você fazia? Independente do preço. Voltar. As preocupações diárias, as distrações, arrastam a nossa vida para buscas, deixando para trás algo valioso, o meu tempo com Ele. E aí Jesus se apresenta, trabalha, anda em santificação, ama a minha palavra, não deixa entrar a sujeira, não tem pecado sexual. Poxa, faz a obra. Cadê o amor? Cadê a essência? Paulo fala que sem amor nada, não adianta, nada adianta. O que vai ficar, o amor, a fé, a esperança, o amor. O maior dos três fundamentos é o amor. O amor sofre, crê, espera, suporta, não se desconfia, não se alegra com as coisas ruins, não suspeita o mal, não tem disputa. Ele não me conhece, ele não sabe de onde vem isso. Não contabiliza, amor não contabiliza. Eu te sirvo há tanto tempo. O irmão mais velho do filho pródigo de Lucas 15, eu te sirvo há tanto tempo. Está contabilizando amor, está contabilizando relação. Não existe isso. Nós temos uma aliança ou não. Ou eu tenho uma aliança com Deus ou não tenho. Ou eu sou um filho ou sou um mercenário. Onde está o amor? E Jesus fala de 3 pilares aqui, que é o título dessa mensagem, fundamentais para que a igreja de Éfeso mudasse sua realidade. Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus deu o remédio, Jesus ele devolveu a responsabilidade. Se vocês não mudarem, arranco vocês daí. Mas toma aqui, ó, essa é a advertência com aquilo que você precisa fazer. Quantos aqui querem saber o que precisa fazer de suas vidas para não errar mais? Amém? O primeiro pilar é lembrar, é a lembrança, é a memória. Para todos que não querem esfriar no amor, nós precisamos estar atentos e lembrar do que Deus já fez por nós. Eu estava aqui, tanta coisa que definir, não sei o que, o sorteio, tudo mais. Eu comecei a orar, fiquei de joelho, começou a vir um louvor. Se eu conheço, não conheço muito bem a música, a letra, mas eu comecei a me conectar com a essência da adoração. E eu lembrei, naquele lugar, muitas vezes, isso aqui tudo vazio, Rafinha lá fora, uma equipe de plantão que recebia aqui as doações, os alimentos e as ofertas que a galera vem trazer. Meia dúzia aqui da transmissão, o louvor, a gente pregando para um celular. Eu lembrei disso. A tristeza, os meus choros, a conferência que a gente abortou ano passado, tudo que eu vivi, todo o peso das decisões daquele dia 17 de março em diante. Hoje eu tenho igreja aqui.
Hoje eu tenho você aqui interagindo comigo, hoje eu tenho uma qualidade abençoada de transmissão, eu tenho que lembrar o que Deus fez, esse amor volta, acende no meu coração, eu não me torno um cara ingrato e duro, eu começo diariamente a trazer à mente testemunhos que alimentam a minha esperança. A Rafa é excelente em lembrar coisas. Pai, lembra aquele dia que aconteceu aquilo, lembra aquele dia que aconteceu aquilo, a gente precisa lembrar mais do que Deus já fez, porque isso nos deixa um coração mais, sabe, feliz. Eu me lembro quando eu subia uma rua chamada Professor Guilherme Belfort Sabino, que é uma quebrada da Zona Sul. Eu subia 3 quarteirões numa lomba, contando os passos, quando eu voltava no meu trabalho, que eu trabalhava no Bradesco, das 7 à 1 da tarde, sol, ônibus, e ali firme. Nunca mais eu precisei, não tem nenhum problema de pegar a condução, amém? Semana passada eu passei por lá, eu vi, meu Deus, o Senhor me tirou daqui, não diminuindo a minha realidade, o bairro que eu fui criado, mas vendo quantas lutas eu passei naquele lugar. Como não ser grato a Deus, de ter a esposa que Ele me deu, de ter a filha que Ele me deu, as lições duras que Ele permitiu passar para me amadurecer. Eu tenho que diariamente, e a primeira advertência de Jesus é: lembra, da onde você caiu, onde você estava, como você chegou até ali, quanto custa manter um casamento, quanto custa manter uma profissão, quanto custa manter, qual o custo de ser um ministério sem escândalo, qual é o custo de estar na frente de um povo, sem medo de retaliações, quanto custa, para não me permitir fazer uma bobagem, das minhas alianças e votos com Deus, quanto custa, e eu lembro disso, e quando eu lembro disso, eu mantenho a minha memória, a minha história, e isso faz eu guardar o exemplo dele acima de tudo. E no campo das perguntas não respondidas, a única decisão que vai me levar a contemplar a soberania, a justiça, a bondade, a fidelidade é a rendição, ainda com lágrima, com angústia, com resposta não respondida. Isso porque lá atrás Ele me entregou o seu melhor, Jesus. E sabe o que Deus faz para nos ajudar a lembrar? O que Ele fez com Israel lá atrás. Colocou no ventre de uma estéril, de uma família sacerdotal, Zacarias e Isabel, colocou uma semente chamada João. E não era porque ia alegrar só o casal com a existência da vida, é porque a expressão da vida de João traria a memória de Israel e converteria o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. O que representa isso? Não temos aqui um João Batista, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar todas as palavras de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Você tem o Espírito Santo, a pessoa de Deus entre nós. Vou ferir o Espírito Santo? Não, Ele me lembra. Estava em São Paulo, perdemos uma necessaire da pastora, com coisinhas da Rafa, e eu vou falar uma coisa para você, João, uma mulher que perde uma necessaire é pior que enfrentar 10 faixa preta. Rapaz, ligamos até para o Diplomacia de Brasília, ligamos a Planalto, Palácio do Planalto, onde é que está a necessaire? Eu estou exagerando para vocês entenderem que é a realidade do dia a dia. Aí eu lembrei, a gente já pediu para Deus? Eu pedi para o Senhor nos mostrar. Senhor, em nome de Jesus, mostra onde está uma necessaire, me desculpa te tirar do teu trabalho, Deus. Na hora de ir embora, de pegar a mala que estava no nosso carro alugado para entrar no Uber, abre o porta-mala e no vãozinho que vai para o step, estava a bendita necessaire da La Roche, laranja, graças a Deus que era laranja, que é para ver. Estou falando de exemplos bobos, mas eu sei que foi Deus, porque a gente revirou todos os nossos, parecia detetive Sherlock Holmes, onde você foi ontem, o que você fez, qual foi o banheiro que você entrou, ligamos para tudo, rastreamos os últimos passos de Valéria. Nós temos o Espírito Santo que nos faz lembrar todas as coisas. Eu chego com a Rafa na escola, pede sabedoria, Jesus, me dá sabedoria. O Espírito Santo está aqui, gente, para nos ensinar tudo, para fazer você lembrar quem você era, meu irmão. Tem uma foto nossa do casamento, ó, vou te falar, o tempo foi bom para mim, mas eu também me abri para a mudança. Valéria é intocável, cada vez mais linda.
Uma semana de alvará. Quanta coisa o Espírito Santo já fez, cara. Pega uma foto tua quando você era um doido. Pega uma foto, você que era uma moça tão legal, que ninguém te suportava. Era a cunhadinha chata, que dava trabalho, sabe? Gente, quando a gente entende o que Ele fez por nós, Deus nos deu o seu melhor, Jesus. Então temos que lembrar. Eu lembro de pessoas que me ajudaram. Amigo lembra, pô, você quebrou meu galho, você é um querido, eu tenho um carinho, gratidão, é memória do coração também. Gratidão é quando você lembra que a pessoa fez por você, cara. Eu tenho memória, eu tenho gratidão por pessoas. Eu gosto muito das experiências que eu vivo quando eu vou para São Paulo. Encontrei um amigo meu, cara, que ele me pegou no colo. E fazia anos que ele não via, o cara tem uma auto elétrica e meu pai cuida do carro dele lá, o Maurício, japonês, pega a onda, triatleta, uma tora. 58 anos, você fala, o cara tem 40. E ele estava arrumando o carro, parei na oficina dele, ô meu, o japonês, minha bateria quebrou, que bateria? Quando ele me viu, o cara veio uma alegria. A alegria de cara louco do mundo, minha Nossa Senhora, minha Virgem Maria, e falou várias coisas, cara, é você aqui, mano. Falei, lógico, japonês, é nós. Os caras estão me chamando de tiozão, tiozão não, é Mauricião. E meu pai tinha um livro sobrando, aí fiz uma dedicatória do Caminho do Sonho. Cara, não acredito, Salles, você virou escritor. Eu falei, nem eu acredito. Aí tinha um saldo das camisetas da Wendy Rice, falou, toma aqui, japonês. Cara, não acredito, cara, tem uma marca. É uma alegria, não tem, sabe? A próxima vez eu quero tua mulher, tua filha, eu estou fazendo uns poke, cara, umas comidas havaianas. Eu falei, eu estou ligado, japonês, vou fazer uns poke para você, sabe aquela coisa do coração? Isso não tem preço. Não tem preço. Quando você começa a lembrar das coisas, quando você começa a lembrar de Deus, eu me lembro das coisas que Deus fez comigo. Eu me lembro das moedas que eu contava no meu carro para comprar esfirra do Habib, sendo propagandista já com grana, mas estourada a minha vida. Eu me lembro de coisas quando eu orei pedindo, Deus, se for tua vontade. Eu me lembro do dia que eu recebi o panfleto do lugar que eu moro aqui no Ecoville. Está em 30 anos na Caixa Econômica, irmão, fica tranquilo, eu estou também na fila com você. Eu recebi aquele panfleto, eu suspirei, porque eu vi que tinha um quarto a mais, e tinha um quartinho, falou, o meu escritório para Deus. Pensei no meu coração, falo isso diante de Deus que eu estou. Morávamos num apartamento aqui na Lindolfo Henk, 56 metros quadrados, o sol entrava, a Valéria saía. Rafinha nasceu, com 3 anos já não dava mais. E aconteceu um mover, pastor Leandro, que está em Passo Fundo, comprou essa casa. Pô, Ale, vamos comprar junto. Falei, vamos, só falta vender meu apartamento, só que eu estou com dívida ainda, devia um valor. E Deus falou comigo de uma situação de injustiça que aconteceu lá em São Paulo. Eu decidi honrar a Deus, por uma forma milagrosa, conseguimos vender a casa da minha mãe, ela antecipou metade, meu sogro sentando comigo, tomando um chimarrão. Eu não sou de pesar nada de ninguém, porque eu tenho que buscar o que é meu. Ele fala, Alexandre, quanto que falta do seu apartamento? Pô, eu falei, ô, seu Agenor, data venha. Falei, falta um valor. Ele tomou um chimarrão, catarinense, joinvilense, homem querido. Eu dei sorte com o sogro. Não sei se a Valéria é a mesma coisa, mas deu também. Falou, eu vou te ajudar. E por uma decisão que eu fiz lá atrás, de tentar amenizar uma injustiça, Deus acelerou, eu consegui quitar o meu apartamento. Eu tinha ainda mais uns 15 anos pela frente. E aí tinha a situação dessa casa, que eu sonhava ali, uma casa diferente, com um lugar, um quarto para Deus. Eu só tinha um cantinho para Deus. Do nada, a compradora bateu na minha porta. Você quer vender o seu apartamento? Eu falei, não, agora. Pagou em grana. E eu peguei o dinheiro, ela falou assim, olha, desculpa, mas o dinheiro é para contar. Eu falei, tudo bem, estava com vergonha de contar. 1, 2, 3, 4. Vendi o carro da Valéria, tudo mais. O que aconteceu? Consegui entrar naquele lugar. Calma que o testemunho não acabou. Uma vez nós fomos fazer uma missão aqui no Rio Grande do Sul, e orar em várias regiões. Fomos orar no Chuí, veio o apóstolo Léo, e veio 2 intercessores com ele, e um intercessor veio, que era um profeta, e falou, olha, eu não posso falar nada, eu estou aqui só para fazer a intercessão do Léo, tal. E a gente foi para a guerra. Eu levei ele. Antes de eu vender essa casa, eu estava no apartamento, ele foi lá em casa orar. Ele falou, Léo, eu tenho uma palavra, eu não ia falar, mas Deus está mandando eu entregar uma palavra. Posso? Eu falei, pode falar. Alexandre, assim disse o Senhor, começou a falar tudo o que eu pensei no meu coração.
E porque você ama o Senhor, você dedicou um lugar para Ele, Deus vai te dar uma casa. Eu nem imaginava vender meu apartamento, as coisas aconteceram. Eu fui, entrei naquela casa, o Léo voltou aqui como um intercessor, traz ele de volta, trouxe o cara, lembra aquela palavra? Eu estou aqui agora. Eles começaram a orar, a se encher de Deus, ainda pediram, pô, ora por mim, por uma dessa também, né? Eu lembro do que aconteceu na minha vida, onde eu entro. Eu lembro da moto que eu não tenho condição de ter, eu falo da minha realidade, estou dando exemplo, isso me traz memória, não é a contabilidade do Dodói, não é isso. Eu amo a guerra, nasci para a guerra, minha natureza é de guerra. Meu nome é protetor da raça humana, olha que lindo. Eu, Thor, o Capitão América. Mas eu lembro, e por que eu estou falando isso? Porque o lembrar me renova. Fazer uma conferência Brasil-Argentina para mim me renova. Sabe onde essa conferência começou? Numa cafeteria chamada Pertucci, da Córdoba, com a Scalabrini Ortiz, lá em Buenos Aires, tomando um café com o Lucas Consley, que é do Toma Tu Lugar. Eu indignado com essa história de rivalidade de argentino com brasileiro, que não tem nada a ver. E ele falou, eu tenho uma conferência, eu vou ter um encontro, hasta que ele venga, vem pregar. Falei, então vamos fazer uma conferência Argentina, Brasil, lá em Porto Alegre, fechou. Ali 2 caras tomando café, decidiram fazer uma conferência, para que saia uma voz profética da casa de Porto Alegre, para as nações, declarando unidade no reino. Pode aplaudir o Senhor. Eu lembro disso. Isso me renova. O segundo pilar é arrependimento. Lembra-te e se arrependa. Arrependimento é o caminho de retorno, de volta e saída da estrada do erro. É o caminho diabólico que se abriu no pecado. Só que esse caminho do engano é um caminho sem volta. Quando eu não creio mais no Senhor, duvidando quem Ele é, achando que Deus se engana, eu aceito uma possibilidade mentirosa e entro nessa mentira. É isso que o pecado faz com a gente. E é uma fórmula, arrependimento e quebrantamento, a glória de Deus volta. Não tem uma segunda alternativa. Arrependimento é voltar ao ponto que nós quebramos a aliança. Arrependimento no casamento, eu quero voltar naquele momento que eu não falei correto, que algo não aconteceu legal. Arrependimento numa relação comercial, olha, aconteceu uma situação, não foi legal, vamos zerar essa conta aqui. Arrependimento do ministério, cara, eu falei coisas que não tem nada a ver, eu quero zerar. Ele vai até o lugar onde ele quebrou a aliança. Não é aquela coisa, eu peco no varejo, peço perdão no atacado. Ó Deus Todo-Poderoso, perdoa tudo que um dia eu posso ter feito. Não, você cometeu coisas, tem nome, pecado tem nome. Uma vez a Valéria, eu gosto de estourar granada daqui, pum, o cara é brabo. A Valéria é cirúrgica, com bisturi, sem anestesia. Com anestesia, às vezes. E aí, uma situação lá, começou muito papagaiar, falou assim, escuta aqui querido, qual é o nome do teu pecado? Pecado tem nome, cara, tem nome o teu pecado. Vai no lugar que você quebrou a aliança, se arrependa. Volta ao lugar onde você devia estar com um novo coração. Volta nesse lugar com o coração disposto. Vai ao centro da vontade de Deus para cumprir o seu chamado. Arrependimento é o que abre a porta para o novo. Arrependimento é o que nos faz passar da maneira correta para a estação que se aproxima. Arrependimento foi o que Jesus anunciou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus não falou, coitadinho do meu povo de Israel, minhas ovelhinhas perdidas. Não, primeira coisa, se arrependam. E antes ele manda o primo dele, João Batista, quebrar o coração de todo mundo, se arrependa. Chamou os caras de raça de víbora, os religiosos. Quem achou que vocês vão fugir da ira que vem? Não é porque é filho na fé de Abraão, Deus pode fazer pedra filho de Abraão, se arrependam. Arrependimento é uma decisão de mudança, que tem um preço que a gente paga. Arrependimento é a decisão de mudança que tem um preço que você vai pagar. A partir de hoje, que a gente faz aqui no Nova Vida, para que aqueles que estão com a questão de dependência química, dos codependentes, que às vezes são mais manipuladores que os dependentes. Lugares da ativa, amigos da ativa, atitudes ativas, sai fora. Sai fora, quebra o chifre. Mas os guri, a quebrada, vai você para quebrada, vai com todo mundo para o inferno? Não, estou saindo fora. Mas vão falar de mim, já fala de você, sim ou não, amigo? Arrependimento, vai nesse lugar que você quebrou a aliança com um novo coração. Vai ali para cumprir a vontade de Deus. E o terceiro pilar, antes de encerrar, é praticar as primeiras obras.
Quero perguntar para vocês, se ele entregou o melhor que ele tinha lá atrás, o seu filho amado, será que ele deixou o pior na nossa frente? Deus que entregou o melhor dele lá atrás, entregou o melhor, será que ele só fez assim, uma coisa bacana, construiu um castelo bonito na areia? Será que Deus está fazendo uma obra de restauração na tua vida, limpando o teu coração, restaurando o seu entendimento, para acabar agora? Não, aquele que entregou o melhor dele lá atrás, reservou o melhor também na frente. Aquele que entregou o filho dele amado, ele tem uma única expectativa ali na frente, encontrar outros homens e mulheres com o mesmo coração do filho dele, discípulos que resplandeçam o amor do filho. Nunca Deus preparou o pior, sempre o melhor. Nós não poderíamos chamar Deus de Pai se Jesus não fosse para a cruz. Nós nunca poderíamos ter um relacionamento de filhos, de liberdade, de avançar na presença dEle, se Jesus não entregasse sua vida. O que eu posso concluir é que tudo que aconteça, ainda que eu não entenda, há um propósito e Ele vai me revelar. Até lá eu decido estender as minhas mãos, saber que em breve eu verei face a face, e preencher os vácuos da minha alma, nos lugares de rendição que eu tenho que ter com Ele, só Ele pode preencher. Perguntas que eu não tenho resposta, situações que eu considero injustiça, só a presença dEle pode preencher. Jesus, Ele chorou no Getsemane, mas Ele se rendeu e continuou. A chamada é para a gente ter bom ânimo, que é traduzido coragem. Aí é uma decisão pessoal. Primeiro nós acreditamos, segundo nós geramos, e terceiro trazemos à existência. É a prática. Não é só um campo filosófico. Fé sem obras é morta. Fala da sua fé, que eu falo das minhas obras. Tá bonito o teu texto no Instagram, bonito, mas está aí. E as coisas que você não usa mais na sua casa? E o porteiro que passa uma luta e você estragando pizza que não comeu, que pediu a mais? Estou dando exemplos toscos para você entender que tem um campo de ação preparado para você começar a transformar. Tem mais, a gente tem mais do que precisa. Eu estou incomodado com a minha gaveta de camiseta, vou fazer um saldão de R$1,99 só simbolicamente. Estou incomodado. Os espertos estão de olho, opa, você vai começar o brick e vem. Me incomoda ter mais do que eu preciso. Ah, pastor, se eu comprei uma Titan, se Deus mandar ter uma Titan, sim, agora estou andando com uma outra aí. Amém, queridos? Arrependam-se, volte a praticar as primeiras obras, lembre daquilo que o Senhor fez. Ninguém tem mais autoridade na nossa vida para mudar que nós mesmos. Louvor, pode subir, eu quero orar com vocês aqui. Quero que você feche os seus olhos, que você apresente a sua vida na presença do Senhor agora. O que você precisa lembrar? Para de dar desculpa, para de contra-argumentar, para de objeção. Ah, mas o que eu vivi foi uma tragédia. Meu irmão, quem não vive tragédia aqui? Quem não vive injustiça? Quem não tem dúvida em relação ao futuro? Tem gente com depressão porque tem tanto dinheiro, não sabe o que vai fazer. E tem gente com depressão que não tem nada, não sabe o que vai ser. Eu tenho um Deus que vai me ajudar e vai me dar capacitação. O que falta você lembrar hoje? Para ter um coração mais aberto, mais humilde, mais resolvido. Não, é a guerra, é o ministério, é o trabalho, é a empresa. Deus está aguardando uma atitude nossa. Feche os teus olhos. Lembra da primeira vez que você pôde compreender esse amor de Deus, que não está no homem, na igreja, na doutrina, não está em ninguém, está na própria essência do amor dele, que te visitou de uma maneira completamente única. Eu quero te chamar a olhar para a sua vida, para a sua história. Talvez ontem você teve uma experiência com Deus, talvez há 15 anos atrás. Se agarra nessa experiência e deleta o resto. Eu me agarro nas experiências do que Deus falou que estava no meu coração e cumpriu. Naquilo que Ele não cumpriu ainda, eu aguardo. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Quando Ele deu o Filho dele para mim, eu entendi. Mas é tempo de preparar esses 3 pilares para aquilo que vem pela frente. Lembra, rende aí o teu coração na presença do Senhor. Lembra, quando Ele queimou teu coração a respeito da salvação, quando Ele queimou teu coração a respeito de ajudar o próximo,
quando Ele queimou teu coração, dizendo que o teu problema não era nada para Ele, que Ele ia te ajudar, e quantos problemas que eram intransponíveis, você avançou e atropelou e está aqui hoje. Quantas lutas, quantos erros, quantas culpas, quantas condenações o Senhor te livrou. E o que nos espera? Eu quero ser encontrado fiel. Eu quero ser encontrado de pé, não por orgulho, mas como aquele que não caiu, envergonhando ao Senhor. Evangelho tem cruz, queridos, tem responsabilidade. É tempo de restaurar esses 3 pilares, de meditar mais aquilo que Deus já fez, de lembrar da tua história, da história da tua igreja, da história dos teus pais espirituais, não importa, e voltar à gratidão. E essa gratidão vai te fazer a arrepender de tudo que foi a dureza do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E o sucesso é saber o quanto a tua vida fez sentido para ajudar outras pessoas, conhecidas e desconhecidas. Isso é sucesso. Não só ter uma empresa bem sucedida, mas ter uma vida que inspirou outras vidas. Eu quero te convidar a avaliar o teu coração. O que você precisa mudar hoje? O que você precisa começar a praticar, e começa agora, entregando coisas, liberando coisas. Com os teus olhos fechados, nós vamos adorar, e à medida que o louvor e a tua oração avançam, você pode se colocar de pé, de joelhos, você pode adorar, você pode se mexer naquilo que é a direção do alto. Vamos adorar o Senhor. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras, é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei, só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero conhecer. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Amado meu, para mim.
Se coloque de pé. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha nos trazer à memória aquilo que é necessário para despertar a nossa atenção no essencial, que é o amor. O amor que surpreende, o amor que nos leva a esquecer as coisas que não precisam ser mais mencionadas, que deixa para trás o que precisa ficar para trás, que nos faz colocar um coração limpo diante de Ti, para que a história continue a ser escrita. E eu peço, Pai, que tenhamos novamente as experiências de fé do início da nossa caminhada, um despertar de respostas que vem do alto, um despertar, Pai, de experiências contigo, e a nossa mente, o nosso coração se volte novamente naquela dependência tão maravilhosa, na expectativa de que o Senhor pode todas as coisas. Nós nos voltamos a Ti. Espírito Santo, nós pedimos também, nos ajuda a enxergar os lugares que quebramos as alianças com as pessoas que amamos, seja na circunstância do ministério, da igreja, do trabalho, na família, de amigos. Onde foi que nós quebramos? Nos leva com esse coração convencido, esse coração tocado por Teu amor e poder, aberto e rendido por uma decisão mesmo, Pai, de entrega, de rendição. E todo vazio que havia neste ambiente, e aqueles que nos acompanham também, pessoas que sentiam um vácuo, seja preenchido por este amor que vem do alto. Um amor, Pai, que nos surpreende, um amor que nos dá a garantia que o futuro é bom, e que o Senhor preparou coisas maravilhosas para o Teu povo, o mesmo povo que o Senhor entregou o Seu Filho amado. E o que eu te peço também, Pai, é que o primeiro passo, que é o mais difícil das decisões que precisamos tomar, que o Senhor nos ajude, para que não tenhamos a contra-argumentação, a objeção, as desculpas, resistindo aquilo que andar no sobrenatural, as práticas, o que a Tua palavra diz, possamos fazer imediatamente, numa obediência de que sabemos que o Senhor faz todas as coisas para um bem maior. E eu peço que este povo nessa noite seja batizado nessa verdade, que esse povo receba de novo da Tua presença, Espírito Santo, um enchimento de graça, de renovo, desse amor, dessa paz, desse fogo que acende o nosso coração, que nos faz retornar a Ti como crianças, que confiam simplesmente que o Senhor está aqui, e decidem caminhar, Pai, pelas Tuas mãos. Eu peço essa experiência sobre este povo, e daqueles que nos acompanham, uma porção maior ainda. Haja um renovo, haja o poder do Teu Espírito, e assim nós nos rendemos a Ti. Começa a fazer, Pai, a Tua obra numa nova dimensão. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos de toda resistência, livra-nos de toda paralisia, de toda incredulidade, mas mergulhe o nosso coração nesse Teu amor. E assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aprova aquele que é santo, receba desse renovo, receba desse poder. O Senhor te muda, te convence, te desperta, te fortalece, tira todo o buraco da tua alma. Estas coisas nos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Nós cremos, e é por isso que aceitamos a promessa, Pai. A vitória sobre as nossas vidas, derrama dessa presença ainda hoje, de experiências, e nessa prática com respostas poderosas, em nome de Jesus. Aplauda aquele que é santo. Existem pessoas vindo aqui pela primeira vez, pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que estão machucadas e feridas, pessoas que nos acompanham da mesma forma. O que eu quero te convidar agora é olhar para a tua vida, e se há como continuar dessa forma, sendo que há um amor tão grande disponível para que você seja tocado. Quando você olha para a cruz do Calvário, não é um símbolo do cristianismo, mas foi o lugar que o próprio Pai entregou o Filho,
a punição mais terrível, dolorosa, constrangedora. Tudo isso para nos mostrar o quão grave é o pecado. E ao desobedecer a Deus, o homem se separou de Deus. E é por isso que o Filho dele veio trazer a reconciliação por sua carne. Por isso o Evangelho é novidade, são as boas novas. Que Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, ressuscitou. E todo aquele que crê, e todo aquele que confia é salvo e é perdoado. E começa uma nova vida. Se você crê nisso, com a mão no teu coração, mesmo vindo aqui pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, ou nos acompanhando também, talvez afastado, porque um dia você já congregou e hoje não congrega mais, voltando aos caminhos do Senhor. Aqui não há um lugar para contabilizar pecado que você fez, acusar e condenar. Quem faz isso é o inimigo. Jesus está aqui para te receber e te perdoar. Com a mão no teu coração, nós vamos fazer uma oração. Creia em cada palavra que você vai dizer comigo aqui, que é uma oração de entrega, de reconhecimento e de uma aliança. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, e na cruz do Calvário, se entregou para me dar a vida eterna e uma nova vida aqui. Nesta noite, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu aceito a Tua obra, e eu reconheço Jesus Cristo a partir de hoje como meu único Senhor, meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida eterna e derrama em mim o Teu amor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero que você levante o teu braço. Da mesma forma, você que nos acompanha. Pai querido e amado, eu quero orar por todos esses que fizeram essa oração, que reconsideraram suas vidas diante da obra da cruz. Como Teu servo, eu quero apresentá-los diante de Ti e pedir: Senhor, escreve estes nomes no livro da vida eterna e jamais eles saiam daí. Derrama deste amor que há em Ti, através da Tua presença e pessoa, Espírito Santo, em cada coração. E como igreja nós declaramos a autoridade, a proteção, o respaldo do corpo de Cristo. Que eles sejam abençoados e guardados e possam resplandecer, e nada do inimigo seja mais permitido, seja retirado, e não haja nenhum tipo de retaliação e ataque contra nenhum de nós aqui. E assim nós Te agradecemos por mais uma noite, em nome de Jesus. Aplauda sempre aquele que é santo. Você que fez essa oração, no final nós temos aqui essa galera com os tablets, e você que nos acompanha pelo plantão, tem um QR Code, o central é de atendimento, esse plantão que nós temos, para entrar em contato, a gente orar pela tua vida, para você não caminhar sozinho, porque sozinho fica mais difícil o processo, andar com aqueles que andam com Deus, e a forma de a gente poder te ajudar nessa busca, nessa edificação de discípulo de Cristo que a gente se torna depois que reconhece a obra da cruz. O processo é da regeneração, é um processo contínuo de santificação, de transformação, e o Senhor vai fazer, já começou, Ele é fiel. A sua vida começa a mudar hoje, amém? Então não deixe depois de entrar em contato, porque é muito, muito importante estar junto, amém, queridos? Vamos aplaudir aquele mais uma vez. Senhor, eu quero Te agradecer pela família reunida, por estarmos juntos aqui nessa noite. Obrigado pela edificação da Tua palavra, e também por um momento, Pai, onde nós consolidamos a nossa fé, numa ação, Pai, para que a Tua igreja possa avançar. Pai, eu quero abençoar todos que aqui estão, suas famílias, seus trabalhos e necessidades, que nada do inimigo seja permitido, nenhum ataque, nenhuma retaliação, mas que possamos nessa semana experimentar coisas maravilhosas, Pai, e que a Tua palavra que diz: ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, que a seiva da Tua vida venha sobre nós, Jesus, e que seja um tempo de renovo. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que a luz do Senhor possa ir à sua frente, e que seja uma semana de poder e vitória, em nome de Jesus, amém?